Pode tomar o seu assento. Eu quero falar com você hoje a respeito de um tema muito importante. Está lá no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, Velho Testamento. Bem no comecinho da Bíblia, vem Gênesis e depois vem Êxodo. Nossa base bíblica de hoje está no capítulo de número 14. Enquanto você procura, diga para você mesmo: eu não nasci para ser escravo. Agora olha para o teu irmão e fala: você não nasceu para ser escravo. Meus irmãos, nós não nascemos para sermos escravos, mas tem muita gente que ainda não entendeu isso. Êxodo 14, a partir do verso 10. Todo mundo achou? Sim? Todo mundo com Bíblia então, né? Glória a Deus. Mas hoje vocês vão voltar a ter a moleza, né? Aquela moleza que tem acostumado mal as pessoas, está aí hoje de volta. Diga graças a Deus. Mas isto não te exime da sua proximidade com Deus. Isso não te exime de trazer para a sua vida a palavra de Deus. Você tem que vir para a igreja com a sua Bíblia. Não tem como eu ir fazer algo sem levar a minha ferramenta principal. Amém? Coloque a mão sobre a Bíblia, você que tem, você que não, coloca no seu coração, feche os teus olhos. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença e te pedimos que o Senhor venha a nos dar sabedoria, que o Senhor tire de nós toda a arrogância do coração, para que nós possamos permitir ao Senhor o confronto através da Tua palavra. Meu Pai, nós entendemos que é confrontado pela palavra que nós mudamos as nossas ações, que nós mudamos o nosso pensamento, que nós mudamos e transformamos a nossa vida. Por isso te dizemos, Pai, nos confronte com a Tua palavra, abra os nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, se tiver algum espírito de perturbação em meio de nós, que seja expulso agora, que todo mal saia em nome de Jesus. Diga amém. Êxodo 14, verso 10 diz o seguinte: e aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu tenho aqui uma outra versão que diz: já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Diga misericórdia. Meus irmãos, para você que gosta de tema, hoje nós vamos falar sobre escravidão. Mas não a escravidão com as correntes, com os grilhões nos nossos calcanhares, nos nossos pescoços, nas nossas mãos. Uma escravidão ainda mais violenta, a escravidão da nossa mente. Tem muita gente, muita gente, que já é salva, mas continua vivendo como escravo. Tem gente que já foi liberto espiritualmente, que já foi liberta de um cativeiro, mas continua preso na sua mente. A escravidão da mente é a pior coisa que existe. Tem pessoas que as correntes invisíveis do inferno, que as portas, os portões invisíveis do inferno, e eu estou falando de um mundo espiritual, que já foram derrubados, os laços já foram desfeitos, as correntes já foram abertas, os grilhões já foram cortados, já foram quebrados, mas ainda assim muitos de nós têm vivido uma prisão que parece não ter fim. E quando nós vivemos nesse tipo de prisão, mesmo que a gente esteja livres para correr, a gente sempre corre olhando
para trás, ou a gente sempre corre em direção ao nosso passado. O nosso passado, já te ensinei aqui, serve de base histórica. Onde eu já errei, eu não erro mais. Onde eu já vacilei, eu não vacilo mais. O seu passado não é para que você fique aprisionado nele. E se sua mente ainda estiver presa nas histórias de insucesso que você teve lá atrás, se a sua mente ainda estiver presa nas histórias de fracasso que você teve lá atrás, a sua mente não vai te libertar para a prosperidade que vem de Deus. Não vai. A prosperidade não começa no seu bolso, a sua prosperidade começa na sua identidade. Qual é a sua identidade? Você ainda é escravo? Você ainda está preso no seu erro? Todos nós carregamos histórias de fracasso, todos nós carregamos histórias de insucesso, e está tudo bem. É normal, faz parte da vida. Nem todas as minhas decisões são decisões corretas. Nem todos os meus planos são os melhores planos. Nem todos os meus projetos têm tido a melhor elaboração. E está tudo bem. A gente precisa aprender com estes erros, mas não olhar para o erro cometido no passado e pensar: tudo aquilo vai acontecer de novo. Não adianta você ser livre e não ter uma revolução na sua mente. Aquele povo saiu do Egito, sim ou não? 430 anos o povo de Israel era escravo no Egito. E é claro, quando você vive numa situação como esta, você vai clamar a quem pode te ajudar, sim ou não? Sim, e o povo clama a Deus. O povo levanta um clamor a Deus, e a palavra nos mostra que Deus ouve o clamor do seu povo e decide então libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas, enquanto você viver preso a esse espírito de escassez, enquanto você viver preso a esse espírito de miséria, enquanto você viver preso a um espírito de pobreza, a uma prisão espiritual, você não vai avançar e você não vai prosperar. A sua mente determina se você avança ou se você para. Muitos de nós, ou talvez todos nós, têm algum tipo de trauma. Mas o trauma é para ser encarado, o trauma é para ser enfrentado. Você tem que olhar para aquela situação que te derrubou lá atrás e crer que ela não tem mais a mesma força, ou melhor, que você não é mais aquela pessoa fraca, que hoje você evoluiu e que você tem força mais que suficiente para vencer esse trauma. Estas mentes que ficam aprisionadas, elas vão te dar um limite muito baixo. Um limite muito baixo. Você vai passar a se conformar com o que você tem. Ah, pastor James, então quer dizer que eu não tenho que ser grato? Não é isso que eu estou te dizendo. Você tem que ser grato a tudo que você tem. O que eu tenho é pouco, seja grato. O que eu tenho está bom, seja grato. O que eu tenho é muito, seja grato. Mas Deus tem planos para você extraordinários. Não limite a ação de Deus porque você tem um pensamento limitado. Enquanto você está aí dizendo: eu não posso, eu não consigo, enquanto o diabo coloca na sua cabeça que você não tem capacidade, Deus está te falando hoje: eu sou com aquele que tem ambição, eu sou com aquele que é valente, eu sou com aquele que se mexe, eu sou com aquele que diz: eu vou além, eu vou mais, eu vou conseguir, porque sei que Deus está comigo. Deus está contigo, sim ou não? Sim. Então você está com Ele, certo? Porque se você não estiver com Ele, não caia nesse engano de que Ele vai estar contigo. Deus só vai ser contigo enquanto você for com Ele. Você precisa colocar na sua cabeça que você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para viver como herdeiro do reino de Deus. Como é que eu posso ter uma mente escravizada, uma mente que me leva sempre para o lado negativo, sempre para a queda, sempre para o fracasso, se eu sou o co-herdeiro em Cristo Jesus? Quem é o seu pai? É Deus. Quem é Deus? Dono de tudo. Quem é Deus? Criador de tudo, de todos. Tudo que Deus desejar acontece. Não tenha dúvida. Agindo eu, quem impedirá? É uma pergunta que o próprio Deus te faz. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se libertar da mente de escravidão.
eu não consigo, eu não posso, é muito difícil, vai demorar demais, exige esforço. Sai dessa mente de escravidão, ou você não vai sair do Egito. O Egito, quando você começa a falar que não pode, que não consegue, é o Egito que está falando dentro de você. E quando o Egito fala, Deus rebate. Mas se você continuar agindo com uma mente de escravo, achando que você não tem direito à herança dos céus, você vai continuar sendo escravo. Você vai continuar sendo escravo. Olha só no versículo de número 12. Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que absurdo. Eu preferia morrer no deserto, no Egito como escravo, do que enfrentar esse deserto e atravessar esse deserto atrás da colheita que Deus me prometeu. Esse povo viu milagres de Deus, sim ou não? Esse povo viu Deus massacrar o Egito com as pragas. Esse povo viu o poder de Deus sobre o Egito. Esse povo viu, testemunhou todos os milagres. Esse povo viu a separação que Deus fez dele contra o povo do Egito. As pragas que foram sobre o povo do Egito não tocaram no povo de Deus. Essas pessoas viram tudo isso e ainda assim declaram: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Não escolha ter essa mentalidade de escravo. Se Deus já te tirou desse lugar que você tanto clamou para sair, e agora, diante da primeira dificuldade, a primeira dificuldade que esse povo enfrentou, ele decidiu querer voltar para o estágio anterior. O estágio anterior era de fome, o estágio anterior era de miséria, o estágio anterior era de uma pessoa que não tinha direito a escolher nem o que comer. Como é que eu escolho ser escravo se Deus tem promessa para mim? Como é que eu escolho querer voltar a um lugar que eu clamei tanto a Deus para tirar, porque eu não tenho coragem de enfrentar um problema que está diante de mim? A primeira dificuldade que esse povo achou, já começou a murmurar, já começou a blasfemar contra Deus. Como é que eu posso querer voltar para um estado de miséria, de servidão, de ser açoitado, de trabalhar dia e noite, de não ter direito à refeição, às 3 refeições do dia, comer resto de carne, comer resto de pão? Como é que eu posso querer voltar para um lugar desse por conta da minha mentalidade? Mentalidade de gente pequena, mentalidade de gente que não tem coragem de enfrentar um desafio. Gente que da hora que vem o primeiro desafio, começa a se perguntar: será que eu deveria ter ficado lá? Será que eu fiz certo em querer sair desse lugar que me oprime? Será que eu fiz certo em sair de um lugar que me traz somente decepção, somente opressão, somente derrota? Será que foi certo? É claro que foi certo. Aí, diante da primeira dificuldade, eu declaro: é melhor eu ser escravo, morrer como escravo, do que viver como herdeiro de Deus. Que mentalidade é essa? Que mentalidade é essa? Vou viver do mesmo jeito a vida toda, porque eu tenho medo de enfrentar o novo. Que mentalidade é essa? Imagine se o bispo tivesse uma mentalidade dessa. O desafio que foi vir para cá, estaríamos no mesmo lugar. Pastor, mas ela era bom, mas aqui é melhor ou não? Sim ou não? Você prefere esse salão ou aquele outro? E se o bispo tivesse medo, mentalidade de escravo, e ficasse com medo de vir para cá, a gente não ia conhecer o novo que Deus tem. Se permita conhecer o novo que Deus tem. Tem gente que quando o desafio diz, já começa a falar. O desafio aparece, já começa a falar: será que era para eu ter vindo para cá? A pessoa tem um emprego, de repente almeja uma nova vaga, consegue aquela nova vaga, ganha mais agora, mas é óbvio que eu vou ter mais responsabilidade. Eu quero ganhar mais fazendo as mesmas coisas. Eu quero ganhar mais sem dar minha cara a tapa. Eu quero ganhar mais sem assumir compromisso. Eu quero ganhar mais sem assumir responsabilidade. Que mentalidade é essa? É óbvio, se você for crescendo, você vai ter mais atribuições, você vai ter mais responsabilidade, você vai ter mais cobrança. Agora, se todas as vezes que você pensar nisso, você decidir ser escravo,
eu sinto muito em te dizer, a sua vida vai ser uma vida de escravo. Repete comigo, eu não nasci para ser escravo. É o Egito falando dentro de você. Cale a voz do Egito, cale a voz da escravidão, cale a voz da servidão. Nós temos que servir a Deus, não ao diabo. A gente tem que servir a Deus, não a uma vida de miséria que testifica mal de Deus. Primeiro desafio, a primeira coisa que a pessoa fala é: eu vou voltar para lá. Eu ganhava menos, mas eu trabalhava menos. Eu ganhava menos, não conseguia pagar as minhas contas, mas ninguém me enchia a paciência. Eu ganhava menos, pelo amor de Deus, a gente precisa querer mais. Não é ambição desenfreada, é desejo de ser próspero, é desejo de crescer, é desejo de apresentar lá fora uma vida digna que Deus me deu a condição de ter. Eu vou voltar para o Egito. Tem gente que prefere nem sonhar para não ter o seu sonho frustrado. Mentalidade de gente pequena. Tem que sonhar grande, tem que sonhar alto. Pastor, mas é grande demais. Continue trabalhando. Mas como é que eu vou sonhar? Eu quero viajar para a Europa, mas como é que eu vou viajar? Aqui o Douglas, nosso amigo Douglas, tem um futuro de desafio pela frente. Tomou a decisão. Posso falar, Douglas? Sem problema? Já falei, né? Não vou falar não, senão depois você vai saber. Mas o Douglas tem um futuro de desafio pela frente. E ele nos ensina uma lição. Está confortável para ele? Tá. Ele gosta de bicho, trabalha com bicho, gosta de cantar, trabalha com música, adora a Deus, ama a Deus e trabalha para Deus. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas ele colocou no coração dele um desafio. Está tudo bom, mas pode ser melhor. Por que eu vou me conformar com um bom se pode ser melhor? Mas eu já tenho casa, compre outra para investir. Mas eu já tenho carro, compre um carro melhor, compre um carro para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho. A gente tem que pensar grande, gente. Essa aí é a voz da escravidão. E hoje Deus quer te dizer que Ele vai com aquele que quer ir mais longe. Deus é com aquele que quer voar mais alto. Deus é com aquele que quer mais. Não por ambição desenfreada, não para andar ostentando, humilhando as pessoas, mas para testificar o poder de Deus. Mente de escravo. Melhor seria voltar para o Egito, ser escravo no Egito, morrer escravo no Egito, do que enfrentar o desafio de passar pelo deserto para encontrar a terra que manda leite e mel. Está lá do outro lado a sua bênção. Está lá do outro lado a sua vitória. Mas para chegar do outro lado, você precisa se mover. Precisa se mover. Vai ter desafio? Vai ter perigo? Vai ter decepção? Vai ter dificuldade? Vai ter tudo isso aí. Tudo isso aí você pode dizer que vai ter, porque vai. Mas se você andar com Deus, vai passar por cima de cada um dos obstáculos. Meus irmãos, a libertação exterior começa aqui dentro. Eu, para ser liberto de uma mente de escravo, preciso ser liberto no meu coração. Preciso ser liberto no meu coração. O Mar Vermelho se abriu diante desse povo, sim ou não? O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, mas as pessoas não viam o mar aberto, os olhos espirituais estavam fechados. A pessoa consegue ver Moisés, mas não consegue ver o Deus que está atrás de Moisés. Moisés, o que a gente faz? Moisés, isso, a gente não tem carne hoje. Moisés, eu estou com sede. Olha para Moisés, mas não conseguem ver o Deus a quem serve Moisés. As pessoas têm que olhar para você, ver você sim, mas também ver o Deus que você serve. Tem uma mulher grande atrás de mim, e atrás de nós tem um Deus poderoso. Tem um Deus poderoso. Você precisa parar de enxergar o problema maior do que o seu Deus. Não tem nada maior do que Deus. Deus teve que mandar Jesus Cristo na figura de um homem para a gente ter um pequeno vislumbre do que Ele é, do que Ele pode fazer, porque Ele não poderia aparecer para nós. Deus é tão grande que nem 7 céus o comportam. Deus é tão grande, a palavra diz que Deus enxerta as coisas em Jesus. Tudo foi feito nele. Uma vez no Natal a gente estava fazendo um exercício em casa, e aí pensamos em Jesus como a árvore de Natal. Aí Deus ia lá, pegava uma bolinha, colocava em Jesus. Tudo foi colocado nele, tudo por ele, tudo nele. É assim que você deve ver, tudo através de Jesus. A mente, imagine Jesus pensando como escravo.
Imagine Jesus no meio do caminho pensando: não vou mais não. Quer saber? Esse povo aí, ó, que vá lá para baixo. Imagine Jesus olhando para a dificuldade e pensando: é sofrimento demais, é humilhação demais, é perseguição demais, é calúnia demais, é dor demais, é sofrimento que eu não posso suportar. Imagine Jesus com esse tipo de pensamento. Jesus veio como? Eu sou o Filho do Homem, eu tenho poder e autoridade em toda a terra, eu vim para isso, eu vim para aquilo. Jesus sabia quem ele era, identidade, e nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo Jesus, amém? Deus não quer só tirar você da dívida, Deus não quer só tirar você desse período de restrição, Deus quer te abençoar de forma grandiosa, mas para que Ele te abençoe, a sua mente precisa mudar. Tem muita gente, escuta o que eu vou te falar, que pode mudar de casa, pode mudar de casamento, pode mudar de trabalho, pode até mudar de igreja, mas se não mudar a forma de pensar, continua no mesmo lugar. Vai olhar para trás e vai pensar: era melhor eu ter ficado lá. Não era bom, mas estava bom. Como é que não é bom e está bom, meu Deus do céu? Não era bom, mas estava bom. Aquele emprego era uma porcaria, mas estava bom. Aquele salário era ridículo, mas estava bom. Como é que pode estar bom o que não era bom? Muda a sua mente. Olha o que diz aqui, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Deixa eu pegar aqui para você acompanhar, já que você não traz a Bíblia para a sua igreja. Falo mesmo. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar o que aqui? O entendimento. Tem que mudar a mente. Enquanto a gente continuar com esta mesma mente, a gente vai continuar do mesmo jeito. Este ano eu vou arrebentar. Este ano eu vou prosperar. Neste ano ninguém me segura. Neste ano isso, neste ano aquilo, e continua fazendo tudo aquilo que fez no passado e que não deu resultado nenhum. Renova sua mente, tira o sentimento de escravidão de dentro de você. Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem que se esquecer do seu passado. O seu passado é passado. Quer consultar o seu passado para tomar uma decisão? Amém, mas não se aprisione lá. Você não pode viver mais lá, ou você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Olha aqui um outro texto que eu queria que você visse. Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Ei que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Colherá diariamente a porção de cada dia. Meus irmãos, tem muita gente que tem medo de mudar, que tem medo de avançar, porque acha que se der errado, vai ficar desamparado por Deus. Eu te garanto uma coisa: se você é de Deus, ao menos a porção de cada dia Deus vai colocar na tua mão. Pelo menos a porção de cada dia Deus vai entregar na tua mão. Se você é de Deus, se você tem medo de investir, se você tem medo de avançar, de mudar de área, mudar de empresa, mudar de emprego, porque acha que Deus não vai te ajudar, ao menos a porção diária Deus te garante. Deus não vai te desamparar. Tem gente que está na mesma coisa, faz 10 anos, 15 anos, 5 anos, nunca deu resultado, mas continua insistindo. Deus te garante ao menos a porção diária que você precisa. Eu não quero mudar de emprego, me oferecer uma outra oportunidade, é até melhor, mas e se der errado? Se der errado, a porção diária Deus vai colocar na tua mão. Não vou fazer esse processo, porque não sei, vai que eu passe, vai que eu sou aprovado, daqui a pouco o meu chefe me manda embora. Ao menos a porção diária Deus vai te garantir.
Não fique com pensamento de escravo. Não viva dentro de uma escravidão da sua mente. Tenha coragem, tenha ousadia e Deus vai ser contigo. Deus não é com medroso. Deus não é com medroso. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus não é com medroso, Deus não é com covarde, Deus é com aquele que luta, Deus é com quem arregaça a manga, Deus é com quem trabalha, que levanta cedo, dorme tarde. Não estou falando para você viver como escravo também do trabalho, não, mas Deus precisa ver em você, a condição, o desejo de querer mudar. Quando Ele vir isso no teu coração, Ele tiver certeza de que tua fé nele é real, Ele vai estender a sua mão e no mínimo, a porção diária Ele vai te dar. Mas não é o mínimo que Deus quer para você. Deus quer e tem planos grandiosos para a sua vida. Você vai testemunhar em nome de Jesus do poder de Deus na sua vida. Amém? Amém? Você crê nisso? Então diga: eu sou livre em Cristo. Eu quebro agora a mentalidade de escravidão. O Egito ficou para trás. O meu futuro é abundante. Creia nisso, mas você precisa se mover. Hoje, o Egito é rompido. Hoje a sua mente é transformada. Busque em Deus a coragem que você precisa para mudar. Busque em Deus a coragem que você precisa para enfrentar o novo, para enfrentar o desconhecido. Pastor, eu estou fazendo isso já faz tanto tempo, não deu certo. Muda, faz outra coisa, faz diferente, mas não fique se limitando na sua mente. A sua mente é a propulsora do seu sucesso, ou a sua mente vai ser a detentora do teu fracasso. Não deixe sua mente parar você. Mentalidade de escravidão vai te fazer ter uma vida de escravo. Vida de escravo é boa? Não. Sim ou não? Não. Então a gente tem que fugir dela. Sim? Se liberte. Se liberte. Hoje você veio para se libertar desse tipo de pensamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, aplauda o nosso Deus.